Oi, Caio, tudo bem? O meu nome é Giscar e eu queria saber se tu assiste aos comerciais que passam na televisão, na internet, no YouTube. E se tu assiste, tu já pediu para teus pais para comprarem alguma coisa que tu viu nesses comerciais? Sim, já assisti, mas nunca pedi nada. Oi, Caio. A minha pergunta é o que tu mais gostas na escola e o que tu menos gostas. O que eu mais gosto é a hora do recreio e o que eu menos gosto na escola é quando eu tiro nota vermelha. Oi, Caio, meu nome é Vitor, que eu gostaria de perguntar quais as coisas divertidas que você faz quando não vê TV, não acessa a internet e não joga videogame. Brinco com meu irmão e com meus amigos de esconde-esconde. Oi, Caio. Meu nome é Eliane e eu gostaria de saber se tu gostas de ler. Sim? Não? E conforme a tua resposta, me responde por quê? Oi, sim, eu gosto de ler porque aprendo novas coisas e novas palavras diferentes. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o texto Cultura Midiática e Educação Infantil do professor Alberto da Silva Moreira. O texto ele trata da ascensão, com o advento da internet, da cultura midiática de massa e da utilização dessa como uma ferramenta de massificação e padronização da cultura planetária. Fala também da cada vez maior concentração dos meios de produção e difusão da cultura através dos grandes conglomerados culturais, como, por exemplo, a Disney, aqui no Brasil, a Globo e suas redes afiliadas, né? Os dados etnográficos utilizados para fundamentar esses textos são a internalização do mercado cultural, concentração das empresas e capitais que atuam na indústria cultural, programas que criam e recriam a realidade, como os reality shows e os jogos de realidade virtual, expressões culturais que se dão por meio pervasivo, ou seja, que se infiltram por toda a sociedade, a cultura midiática que reorganiza as formas de interação social, as noções de identidade e de pertencimento. O tempo gasto assistindo a TV e navegando na internet, principalmente pelas crianças, né, acabou substituindo os tradicionais divulgadores de cultura, como a família, a escola, a comunidade, a igreja, pelos meios eletrônicos. Finalmente, a elevação dos logotipos e marcas a símbolos culturais, como, por exemplo, o McDonald's, a Coca-Cola, a Apple, né? Entre os aspectos mais interessantes do texto, eu posso ressaltar as consequências do papel da socialização e o pedagógico da cultura midiática na infância, né? A banalização da violência, da guerra e da morte, superexposição da imagem, causando preguiça para ler e para pensar, perda da memória coletiva do real, que passa a ser substituída pela memória midiática, pela ficção, né? Estado de excitação contínua dos meios eletrônicos comparado com a chatice das aulas, né? E, finalmente, o texto chama atenção para os desafios da escola de transformar esses obstáculos em oportunidades. Então, para que consigamos entender a dinâmica desse artigo, é necessário que se traga os principais conceitos e noções que o autor utilizou para fundamentá-lo. O emprego de computadores, sistemas de comunicação e informação aumentam a velocidade e a qualidade das transmissões. Castro define a sociedade da informação como um período histórico caracterizado por uma revolução tecnológica movida pelas tecnologias digitais de informação e de comunicação. Essa revolução digital na transmissão de dados possibilitou o processo de globalização. Globalização é a produção, distribuição e consumo de bens e serviços organizados a partir da estratégia mundial e voltada para o mercado mundial, onde grandes empresas estabelecidas nos países centrais do capitalismo acabam tomando conta do mercado. Com a globalização emerge uma cultura internacional popular, ou seja, a formação em cada país de uma massa popular consumidora sensível a determinadas mensagens, estilos e padrões globais. Como exemplos são as marcas como McDonald's em vários países. Podemos perceber que a indústria da comunicação pertence aos setores mais dinâmicos do capitalismo global, sob a efetiva hegemonia dos Estados Unidos como polo de produção e distribuição de conteúdos. Como exemplo, temos as corporações como Disney, Warner e Universal. Outro conceito trazido pelo autor é o conceito de cultura, como uma construção social da realidade, o que implica a criação, reprodução e difusão de sistemas de atitudes, modos de agir, de costumes, instituições, valores espirituais e materiais. Partindo desse conceito, entendemos que a globalização cultural é o meio em que há trocas de cultura e das marcas de um país para o outro. Como exemplo disso, temos a descaracterização da cultura local. Cultura midiática tem a ver com determinada visão de mundo, com valores e comportamentos, com a absorção de padrões e de gostos e de consumo.
A cultura do mercado pensada e produzida para ser transmitida e consumida segundo a gramática, a lógica própria e a estética. Como exemplo disso, temos os comerciais de TV. Um outro conceito utilizado pelo autor é o conceito de identidade. Identidade que é construída a partir de um processo social e simbólico historicamente específico a cada grupo ou povo. A mídia difunde uma cultura que não lhe é própria, reorganiza a percepção do espaço e de um tempo no imaginário e na prática social das pessoas nos seus próprios ritmos, tais como especialidades, interação social, noções de identidade e de pertencimento. Portanto, são os símbolos e sentidos que geram tanto sentidos de identificação e de pertencimento como anomia e exclusão. Pensando aqui na companhia dos meus amigos Charlie Brown e Linus, 2 bonecos adquiridos junto com o lanche do McDonald's na época da promoção do filme Snoopy e Charlie Brown, uma das estratégias muito utilizadas para incentivar o consumo infantil, e de quebra pegam os pais que são fãs da cultura pop, né? O artigo do Alberto da Silva Moreira é de 2003, né? Cultura midiática e educação infantil, e os conceitos de sociedade de fluxos e sociedade de informação do Castells, ele de 1996, né? Eles estão cada vez mais atuais. Os conglomerados permanecem cada vez mais ricos ou estabeleceram fusões, né? Nós podemos agregar o Google e o Facebook, a lista atualizada das oligarquias, né, desse autor hoje, mas que em relação à sedução midiática também só ampliou, né, seu poder com mais espaços de interação e exposição, ou seja, contribuem cada vez mais para a hegemonia do capital. Hoje uma criança de 8 anos tem perfil no Face, a minha neta de 4 meses tem Instagram, eu sou seguidora dela. Os avanços nas tecnologias de informação e comunicação, eles trazem uma contradição, porque ao mesmo tempo que as pessoas interagem mais, o que se sobrepõe é a imagem sobre a linguagem, né? Sejam por memes, figurinhas, emojis, o próprio Instagram é um espaço específico para fotos, né? E se em 2002 a preocupação era a exposição intensa das crianças ao videogame, podendo levar a casos até fatais, hoje a gente tem fenômenos como a Momo, que é uma boneca que invade um vídeo assistido por uma criança de 5 anos e propõe tarefas que podem levar ao suicídio, assim como o jogo da baleia azul, né, aos adolescentes. O lado positivo é a expansão da mídia alternativa, do jornalismo alternativo, que contrapõe a grande mídia, ou seja, esses conglomerados, né? Então, a gente tem sites, blogs, revistas como a Mídia Ninja, As Minas, Tink Olga, o próprio WhatsApp e o Twitter, embora sejam fontes de reprodução de fake news, eles também têm informação full-time e são espaços de resistência, ok? Hashtag fica a dica. Bem, colegas, para mim coube falar sobre as contribuições do texto para o contexto atual da educação. Eu diria que esse texto, transportado aos nossos dias, ele é muito atual, porque tudo que ele coloca sobre a influência da indústria cultural e da mídia no processo de educação, no processo pedagógico e de socialização das nossas crianças e jovens, foi só amplificado com a chamada Revolução 2.0 e com o advento das redes sociais e da nossa era dos youtubers, né, que influenciam tantas crianças. Nós seguimos sim tendo uma formação, uma cultura mediatizada e uma formação cultural pela mídia que busca cada vez mais criar o seu exército de consumidores desde a sua tenra idade. Nós vemos isso nos materiais escolares dos nossos estudantes, nas mochilas, nos cadernos, nos tênis, que tem que ser com aquele super-herói preferido e com isso pagando um conjunto de royalties para os grandes conglomerados transnacionais. Então, tudo isso só recoloca o grande desafio que a escola tem de retomar o debate feito por Paulo Freire
de garantirmos uma pedagogia da autonomia nas escolas em contraponto a uma pedagogia bancária, que a gente consiga criar dentro da escola e usando sim as tecnologias de informação e comunicação a nosso favor, que a gente consiga criar ambientes criativos o suficiente para desenvolver nos alunos e nas alunas sujeitos com autonomia, com criticidade e com liberdade para se contrapor a esse mercado de consumo.